Pessoal, na aula de hoje eu vou falar sobre o campo elétrico de duas cargas pontiformes. Vou falar sobre o campo de várias cargas pontiformes. Vou falar sobre as linhas de campo ou linhas de força, né? E para a gente poder identificar, né, qual é o comportamento do campo elétrico quando a gente tem mais de uma carga no espaço. Então vamos lá. Seguinte, a gente tendo duas cargas, né? No caso aqui a gente tem uma carga positiva, né? Que é Q2 aqui, e uma carga negativa, que é Q1. Vamos imaginar que essas cargas tenham o mesmo valor de carga elétrica em módulo, né? E elas estão dispostas no espaço aqui de uma forma confortável até, né? Uma está sobre o eixo X, né? E outra sobre o eixo Y. Lembrando que o campo elétrico é uma grandeza vetorial, eu necessito saber aí, né, qual que é a representação do campo elétrico nas direções, né, e preciso saber os sentidos também. Então, olha só, uma carga negativa, sobre esse ponto P, ela vai gerar um campo apontando para o centro dela. Enquanto que uma carga positiva vai gerar um campo elétrico saindo dela, né? Observem que esses vetores têm o mesmo tamanho aqui, porque no caso aqui a gente admitiu que as cargas são de mesmo valor. Na aula passada a gente viu que o campo elétrico, quanto maior for a carga, maior é o campo elétrico. Quanto maior for a distância, menor é o campo elétrico. Então, olha só, lembrando que se trata de vetores, né? Se eu quiser saber o vetor resultante entre esses campos, eu tenho que fazer uma soma vetorial. Quem não lembrar sobre como que trabalha com vetores, né? Aconselho a retornar às aulas de vetores. Essas aulas estão disponibilizadas já no nosso site aí, né? No nosso canal. E se quiser identificar ela pela playlist, ela vai estar na playlist de cinemática. Então, olha só. Esse vetor resultante, fazendo a regra do paralelogramo aqui, eu vou ter um vetor que ele vai estar inclinado com relação ao eixo x e y aqui, né? Então, o vetor resultante meu vai ser a soma vetorial entre os vetores E1 e o vetor E2. Se eu possuir várias cargas, né? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou identificar os vetores. Após identificar os vetores, eu faço as somas vetoriais, sempre identificando aí o eixo x e o eixo y, né? Se algum vetor estiver fora do eixo x ou do eixo y, tem que ser feita a decomposição vetorial para fazer a soma. Né? Não se esqueçam aí, trata-se de uma soma vetorial. Então, as linhas de força ou linhas de campo. No vídeo que eu apresentei para vocês do experimento com a geração de campo elétrico, a gente já viu o comportamento dessas linhas de campo. Então, olha só. Michael Faraday representou geometricamente o campo elétrico e sua variação do espaço, com o conceito de linhas de força ou linhas de campo. Então, essas linhas de força são apenas uma mera representação, né, geométrica do campo elétrico no espaço. Então, são linhas imaginárias. O vetor campo elétrico, ele é sempre tangente à linha de campo. Então, lá na primeira simulação que a gente fez sobre campo elétrico, a gente viu representados os vetores no espaço, né? A linha, esses vetores são sempre tangenciais a essas linhas. As linhas têm o mesmo sentido que o vetor campo elétrico. Então, olha só. Essa aqui é a representação dos vetores campo elétrico nos pontos A, B, C, D e E sobre uma linha, né, de força.
Então, se eu tenho uma linha de força, ó, ela está saindo daqui. Então, aqui eu tenho uma carga positiva. Se ela está saindo. Mas esse campo não está bem uniforme, né? Então, deve ser o campo gerado por várias cargas. Então, olha só. Nesse ponto A, o vetor campo elétrico ele tem o mesmo sentido que a linha de campo. E ele é sempre tangencial a essa linha. Em B, olha, sempre tangencial. Lembrando que uma linha tangencial, ela toca em apenas um ponto, né, da curvatura. Aqui. Então, a intensidade do campo elétrico é determinada pela concentração das linhas de campo em determinado local. Quanto maior a concentração, maior a intensidade do campo elétrico. Então, olha só, se eu tenho linhas de campos mais espaçadas umas das outras, a densidade de campo vai ser menor, então o campo elétrico vai ser menos intenso. Se eu tenho linhas de campo mais próximas umas das outras, né, a densidade de campo elétrico vai ser maior, né, então o campo elétrico vai ser mais intenso. Essa é a representação das linhas de campo, né, das cargas positivas e das cargas negativas, que a gente já conhece. Né? Quando eu coloco duas cargas positivas próximas umas das outras, as linhas de campo dessas cargas de mesmo sinal, elas nunca se cruzam. No caso aqui, ó, essas linhas de campo são de cargas positivas, elas estão saindo da carga, né? Mas elas nunca se cruzam, né? Onde a gente tem representado os campos elétricos aqui, a gente vai ver que são superfícies equipotenciais, mas isso lá na hora que a gente tiver uma aula sobre potencial elétrico, né? Por enquanto, o que interessa para a gente são as linhas de campo. Então, ó, linhas de campo de duas cargas negativas são idênticas, né, às linhas de campo de cargas positivas, né? A representação delas, ó. E as linhas de campo estão direcionadas para o centro, né, dessas cargas. E linhas de campo de cargas de mesmo sinal, elas nunca se cruzam, né? Agora, cargas de sinais contrários, né, uma positiva e uma negativa, as linhas de campo sempre vão sair da carga positiva, né, e chegar até a carga negativa. Nesse caso aqui, a gente está claro aqui que essas cargas elas têm a mesma quantidade de carga em módulo, né? Se eu aumentar a quantidade de carga, eu vou ter que aumentar o número, né, de linhas de campo aqui para intensificar o campo elétrico. E essa aula eu vou terminar por aqui. Próxima aula a gente fala sobre campos uniformes.